Se alguém te perguntar quais são as regiões principais do Brasil, você vai dizer que são as regiões Nordeste, Sudeste e Sul, ou seja, 3 regiões principais. Mas e se eu te disser que existiam apenas 2 regiões principais, ou seja, uma região Ying e outra região Yang? Uma região era o Leste e a outra região era o Sul. A região Leste era formada pelos estados de Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e a cidade do Rio de Janeiro, que era ou o Distrito Federal ou o estado da Guanabara. Já a região Sul era formada pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, e se eu te disser que as regiões eram muito diferentes entre si e cada região tinha a sua própria característica boa? Hoje você vai dizer que a região Sul tem sua característica boa e a Nordeste a sua característica boa, e as duas são rivais, e o Sudeste fica meio que intermediando as duas, mas sendo a melhor das duas em algumas características e também sendo rival das duas em outras áreas. A região Leste era a mais populosa e tradicional do Brasil, e aonde existiam as 2 capitais do Brasil de antigamente, que eram Salvador e Rio de Janeiro, além de ser aonde ficava a atual capital do Brasil na época, a cidade do Rio de Janeiro. E a região Sul, que era a que estava se desenvolvendo, era a mais nova rival dela. Ela era uma região muito pouco habitada, porém, o seu crescimento fez com que ela passasse a ser, de maneira não tradicional, uma região que rivalizasse com a Leste. E antes de serem 2 regiões, a região Leste era dividida entre Leste Meridional e Leste Setentrional. O Leste Setentrional eram os estados que hoje são parte da região Nordeste, e o Leste Meridional eram os estados que hoje são parte da região Sudeste. Inclusive, a maior parte da região Sudeste era formada por estados do Leste, mas São Paulo já rivaliza com esses 3 estados do Leste sozinho. Somente em 1970 as regiões atuais se estabilizaram, com na década de 60, antes de 1970, já existindo menções à região Sudeste, mas chamando o Sul sem São Paulo de Extremo Sul, além de existir menções às regiões antigas antes do Leste ser unificado, como o Leste Meridional e o Leste Setentrional. Muitos debatem se essas regiões deveriam existir hoje, já que ainda existem similaridades entre os estados integrantes das 2 regiões, além de existir diferenças marcantes entre os estados de uma região e os de outra. O que aconteceu no final é que, talvez para evitar que tretas existissem até hoje, a região Leste teve a Bahia e Sergipe expulsos para o Nordeste, e o que sobrou se fundiu a São Paulo, expulso do Sul, para formar a fusão de uma parte do Sul com a parte do Leste, o Sudeste. Sim, Sudeste é Sul mais Leste. Infelizmente, esse ato impediu diversas tretas que hoje marcariam a internet entre as regiões de existirem. No máximo, vemos sulistas e nordestinos brigarem, mas o Sudeste é ainda bem heterogêneo para entrar de um lado. Além de que, os 3 maiores rivais, que eram Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, foram colocados em uma região só, deixando as outras 2 que sobraram, o Nordeste e o Sul, apenas com uma potência cada uma. O Nordeste com a Bahia e o Sul com o Rio Grande do Sul. E você, qual das 2 regiões é a melhor? Você acha que essas 2 regiões ainda deveriam existir hoje? Ou realmente deveriam ter sido modificadas como foram em 1970? Ou talvez poderiam existir depois de 1970, mas não até hoje? Caso esse seja o caso, diga quando você acha que essas regiões deveriam ser mudadas. E nos gêneros musicais, obviamente os da região Leste se espalharam mais pelo Brasil e até mesmo pelo mundo. Porém, qual região você acha que tem o melhor gênero musical? Ou qual região tem os melhores gêneros musicais como um todo? E no futebol, quem é o melhor? Que a parte do Nordeste original era e pode ainda ser mais conservadora do que a parte do Nordeste que veio da região Leste, que é uma região que era mais esquerdista. E dizem que a parte do Sudeste que veio do Leste era mais pró-esquerda do que a parte do Sudeste que veio do Sul. Vamos ver. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
50. É assim que se resume a sua história.